Olá pessoal, mais um vídeo aqui da Eletrobombas e Motores. Como eu falei no vídeo anterior, que eu ensinar a fazer a ligação desse motor. Ele é um motor de 4 polos, trifásico, com 6 bobinas, 2 por fase. E o modelo aqui, colocação das bobinas é concêntrico. A ligação é em série, então a gente vai estar fazendo agora. Esse motor eu fiz isolamento dos grupos. Não sei se o pessoal lembra, mas veio sem isolar. Quando eu tenho um tempo, eu isolo os grupos aqui. É um motor de 3 CV de baixa potência. Muitas pessoas não isolam, mas eu costumo isolar. Dá uma garantia a mais. Esse lado aqui não é o lado das ligações. Já está amarrado. Então a gente vai virar o motor para estar fazendo a ligação aí. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso motor com as 6 bobinas. Aqui 12 pontas de fio, porque cada bobina dessa tem 2 pontas, uma saindo de um lado e uma saindo do outro. Aqui eu tenho um desenho do motor de 4 polos trifásico, com 6 bobinas, ligação em série. Aqui, pessoal, eu coloquei as 6 bobinas com cores diferentes. Então, aqui a gente tem a cor azul e a parceira dela, porque é 3 fases, é trifásico. Então, as duas fases aqui, ó, as duas grupos de bobinas é de uma fase. Então, a gente tem a gente ligou a série, porque a ligação é em série, e saiu 4. Aqui a gente tem 6 números, de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque são 6 cabos. O motor tem 2 tensões, que é 220, 380. Então o motor tem 6 cabos saindo para 2 tensões, 220 e 380, menor e maior tensão. Aqui é o fechamento, estrela, esse é triângulo, eu errei, esse que é o estrela, ó. Estrela, triângulo, maior e menor tensão. Bom, para a nossa ligação ficar fácil, o que a gente vai fazer? Das bobinas de fora, a gente vai puxar as pontas de fio. E das de dentro, a gente vai levantar para cima. A gente vai amarrar e deixar separado. A gente está fazendo a ligação aqui. Então, beleza. Qual é as bobinas de fora? Seria essa. Essa é uma bobina de fora. Essa e essa aqui. Então, as outras pontas a gente vai deixar para dentro e essa a gente vai puxar. A gente tem uma ponta. Essa é de dentro, essa também é de dentro, essa aqui a gente vai deixar, que é de fora, essa de fora, essa de dentro, dentro também, fora, fora, dentro, dentro e fora. Então ficou 6 pontos, pessoal. Uma ponta, 2 pontas. Então aqui é uma bobina, também ficou 2 pontas dessa bobina de um lado do outro e 2 pontas de uma bobina de um lado para o outro. Então o que a gente vai fazer? Conforme o nosso desenho, a gente vai numerar cabo 1, cabo 2 e cabo 3. Depois a gente vai fazer a ligação da série. Bom, vamos lá. Como a gente interpreta o desenho? O desenho é nada mais, nada menos do que as bobinas vista de cima. Então aqui a gente tem essa bobina, que é a bobina da base. Essa aqui, pessoal, ó, bobina da base. Prontinho? Então aqui eu já coloquei base. Assim que vocês forem tirar o esquema do motor, pessoal que está iniciando aí, faça o desenho e coloque aqui embaixo, ó, base. Fica muito fácil. Quando você for fazer a ligação, tanto na colocação das bobinas como na ligação, você coloca o desenho assim, ó. Então já fica adaptado conforme as bobinas do motor. Então, como eu disse, as pontas de dentro da bobina de dentro, que seria essa e essa, tudo para dentro, e a gente puxou as pontas das bobinas de fora, dos grupos de bobina. Então aqui a gente tem a bobina da base, a gente tem do lado esquerdo a gente vai puxar um cabo, que vai ser número 1, então já coloquei espaguete nele. Depois, pessoal, ó, da direita para a esquerda, a gente pulou uma ponta, que seria essa, e na próxima a gente numerou como 2. Já coloquei espaguete aqui. Então na de fora também a gente veio aqui, pulou outra ponta e numerou como 3. Então a gente pulou a ponta aqui e vai numerar como 3. Eu vou estar colocando a numeração aqui para adiantar e eu já mostro. Prontinho, então aqui a gente já tem numerado cabo 1, cabo 2, cabo 3. Que é conforme o nosso desenho. 1, 2 e 3. O que acontece?
Só que, pessoal, para sair 6 cabos, a gente só tem 3. Então, falta mais 3, que seria o 4, o 5 e o 6. Então, como essa bobina e essa é da mesma fase, então a gente vai ter que ligar uma série. Então, essas letras aqui, ó, A com A, B com B e C com C, são fechamentos aí, emendas de série. Então, aqui a gente tem a bobina de fora e a parceira dela tá pro lado de dentro. Se vocês perceberem, toda bobina que está por fora, ela tem uma parceira que está por dentro. Ó, azul tem um azul tá dentro, o vermelho tem um vermelho tá dentro e o verde tem uma bobina verde que está dentro, que é a parceira dela. Então aqui a gente tem a base número 1. Então aqui seria a bobina em azul. A parceira dela, pessoal, ó, está em frente com ela. Então aqui a gente tem a bobina da base e em frente com ela seria essa. Então o que acontece? Ó, a gente tem letra A do lado direito. Então, do lado direito também dessa parte, a gente tem a ligação em série, que seria A com A. Pois a gente está fazendo a ligação em série. Então, o que a gente vai fazer? Essa ponta já está separada, essas estão levantadas. A gente vai pegar a ponta, que seria essa, e vai puxar para cá, ó, junto com essa, que vai ser a ligação em série. Então, eu vou colocar espaguete e já vou raspar o fio e fazer a emenda da série aqui. Então aqui a gente já fez uma fase, pessoal, que é o cabo 1 do outro lado, que seria 1 do outro lado, lado direito, com o lado direito da bobina de frente com ela, a gente fechou uma série. Então daqui o cabo lado direito com o cabo do lado direito da bobina que está por frente. Então, assim que a gente ligou a série, seguiu, saiu o número 4, porque a gente tem o número 4. Então a gente já terminou de fazer uma fase. Essa ligação em série desse motor é muito fácil. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou mudar o motor, mesmo que vier em série, eu vou mudar ele para paralelo e fazer a ligação do motor de 4 polos, assim desse modo, em paralelo, para estar ensinando o pessoal aí. Bom, o que a gente vai fazer agora? Se a fase em azul já está pronta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai virar o motor para a gente estar fazendo o número 2, que é a segunda fase aqui em verde, e a gente vai virar o desenho também. Então, ó, o 2 está aqui, desse lado. Então a gente vai virar como se a base do motor fosse essa. Prontinho, ó. Beleza, a gente virou o motor como se a base fosse aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai virar o desenho também, como se a base fosse aqui. Perceba aqui, ó, que o desenho, o dono fica de ponta cabeça, mas fica do mesmo modo. Então aqui do lado esquerdo a gente tem o 2. Depois a gente tem B com a bobina que está em frente, que seria essa aqui. A gente tem do lado direito o fechamento de série, que seria B com B. No final vai ser o cabo número 5. Então a gente vai estar, eu vou estar fazendo a série aqui e numerando o cabo 5 e eu já mostro. Então aqui a gente já terminou a segunda fase, que é o 2, lado esquerdo a gente numerou como 2. A gente virou o motor e a gente virou o desenho também. Então aqui desse lado direito a gente tem a ponta de fio que seria B, com a bobina de frente com ela, a bobina de frente com ela é essa. Então, do lado direito também tem um B com B, a gente ligou a série, tá aqui a série. Do outro lado, como essa aqui já está ligada à série, vai sair o cabo número 5. Então está aqui o cabo número 5. Então a gente terminou, pessoal. A gente terminou a segunda fase aí. Agora a gente vai para a terceira fase. O que a gente vai fazer? Vamos girar o desenho de novo. Para colocar o 3 como se fosse a base. Então aqui a gente vai girar o motor. Prontinho, ó. Deixa eu procurar a bobina do 3. Está aqui. Então aqui a gente tem o 3. Então 3 do lado direito. Então aqui do lado direito a gente tem o C. Da bobina de frente com ela, do lado direito também, a gente tem a ponta de fio que seria essa aqui. Então a gente vai ligar em série com essa. E do outro lado a gente vai sair o cabo número 6, que é essa ponta aqui, é a última. Então aí a gente vai sair os 6 cabos, fechando as 3 séries, para as 3 fases. Então conforme o nosso desenho, do lado esquerdo a gente tem 3, C com a bobina de frente, do lado direito, e saiu 6. Então, ó, 3, do outro lado a gente ligou a série com a bobina de frente, do lado direito, essa ponta com aquela, e saiu o cabo número 6. Então aqui a gente já terminou, pessoal. A gente já saiu todos os cabos, seria 1, 2, 3. Depois a gente tem o 4, depois a gente tem o 5,
depois a gente tem um 6. E as 3 séries, ficou aqui, ó. Uma série, 2 séries, 3 séries, das 3 fases. Essa ligação é muito fácil. Depois que o pessoal aí fazer 1 a 2 vezes, não precisa nem olhar no desenho mais. Eu sempre falo da regrinha para a gente descobrir se a gente ligou certo. Então a gente tem o 1, o 2 e o 3. Então entre 1 e 2, 4. Entre 2 e 3, 5. Entre 3 e 1 ou 1 e 3, 6. A gente vai tirar a prova aqui. A gente tem um 1, que a gente tem um aqui, pessoal. Depois a gente tem o 2. Entre 1 e 2 a gente tem um 4. Tá aqui, ó. Entre 1 e 2 tem um 4. Entre 2 e 3, 2 está lá e o 3 está aqui. Então a gente tem no meio dela o 5. Aqui a gente tem o 5. Então entre o 3 está aqui e o 1 está aqui. No meio dele tem o 6. Tá de ponta cabeça. Mas entre 3 e 1 tem o 6. Então a ligação dos cabos está correta. Não sei se o pessoal lembra do vídeo anterior que eu falei que os fechamentos para menor tensão cabo 1 e 6. Então, ó, 1 e 6, 2 e 4. Então a gente tem o 2 e o 4 aqui, a gente fecha. E tem o 3 e 5. 3 e 5. Então a gente fecha aqui. Então eu falei aquela regrinha, ó, que os cabos para menor tensão saem tudo juntinho, não fica cruzando. Então, o formato de um triângulo seria essa ponta com essa e com essa. Então, a gente forma um triângulo, ó. Vem assim e vem assim. Prontinho? Aqui, pessoal, estou simulando aqui o fechamento com os cabos para fora da ligação em 220 trifásico. Se eu quero para as duas tensões, eu vou colocar cabos em todas as pontas e sair tudo para fora. Se eu quero somente para 220 trifásico, eu faço desse modo aqui. Então eu junto as duas pontas e coloco cabos. Junto as duas pontas, coloco cabos e são aí somente 3 cabos. Um cabo, 2 cabos, 3 cabos para as 3 fases. E 380 trifásico, como a tensão desse motor, 2 tensões, mas eu vou fechar, eu mesmo vou fechar somente para 380. Saindo somente 3 cabos, como estava antes. Então aqui eu vou 4, 5, 6 fechar dentro do motor. Sai 1, 2, 3. Seria linha, né? L1, L2 e L3. Então eu pego o 4 aqui. Pego o 6, que está aqui. E eu pego o 5, que está aqui. E fecho. Fecho as 3 pontas desse modo. E aqui, pessoal, vou sair o cabo aqui. Outro cabo aqui no 3 e outro aqui no 2. Então, saindo somente 3 cabos. Então, o fechamento é bem parecido com a estrela. Desse modo, ó. A 380, a maior tensão aí. Deixa eu especificar uma coisa rapidinho aqui, pessoal. Isso aí foi uma questão aí do inscrito. Ele falou que o bom seria sair os 6 cabos, a opção de 2 tensões. Realmente, sim. Mas o que acontece? Eu vou explicar por que na maioria dos motores trifásicos eu fecho dentro. Mas eu ensino a fazer a ligação com 6 cabos. E também, quem quiser fechar dentro, eu também dou as dicas de como fazer. Por quê? Aqui na minha região, os motores trifásicos, na maioria aqui, são de empresas, né? No meu caso aqui, cerâmicas. O que acontece? São motores que funcionam na tensão de 380. Então, esses motores não vão sair da região. Então, esse 220 aqui, o motor não vai ser usado nele. Então, somente para 380. O segundo motivo por que eu deixo apenas em 380, pessoal, é o seguinte. O mês passado mesmo, eles acabaram comprando os motores novos aí. E de 3 motores que eles compraram, todos os 3 queimaram. Por causa de fechamento errado. Eles não têm um eletricista para fazer a instalação, acaba fazendo eles mesmos e acaba queimando. Então é uma opção da empresa que feche somente para uma tensão, saindo apenas 3 cabos, prontinho, para não ter o erro aí de estar queimando o motor por fechamento errado. Então, se a gente tem 6 cabos, a gente tem a opção de 2 tensões, ou 220, 380, 380, 660, por aí vai. Aqui na minha região funciona em 380 e o motor é 220, 380. Então, por esse motivo que eu fecho o motor dentro, saindo apenas 3 cabos.
Mas o bom é sair os 6 cabos, beleza? Então, para deixar claro aí. E aqui está o desenho do motor, da ligação do motor. Quem quiser tirar o print, fica à vontade. Vou até levantar um pouquinho, ó. 4 polos, trifásico, ligação em série, 6 bobinas. E o nosso vídeo fica por aqui, pessoal. Espero ter ajudado aí com essas dicas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações.